Tudo bem, meus queridos irmãos, amigos? Nós estamos aqui para continuar o estudo do Rick Warren, A Vida com Propósito. Hoje nós vamos meditar na lição de número 31, Entendendo Sua Forma. Como Deus o formou? A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, e teceu célula por célula. Isso diz que é assombrosamente maravilhoso. Maravilhoso. Eu vejo assim as mulheres grávidas. Quando eu estava grávida, eu punha a mão na minha barriga, só adorava a Deus. Só adorava. É um milagre da vida, né? Um milagre. E hoje nós vamos falar entendendo sua forma. Nós vimos semana passada, né, que o serviço que Deus quer que nós trabalhemos, moldados por Deus para servir. E hoje nós vamos ver que Deus molda o interior e molda o exterior também. Vamos orar. Pai, nós queremos compreensão do teu propósito sobre nós. Senhor, nós queremos realmente saber e o propósito pelo qual fomos criados. Então, nossa vida vai se encher de alegria, Senhor, e nós não vamos ficar só dentro de nós mesmos, e vamos abençoar, Senhor, a tua igreja, abençoar a nós mesmos e abençoar, Senhor, todo aquele que se chega perto de nós, nossa família, tua igreja, Senhor. Venha nos trazer essa revelação, Senhor, como o Senhor quer nos usar. E, Senhor, e dê-nos também, Senhor, disposição, que nós estejamos prontos para ouvir o teu chamado e também o teu propósito, no nome de Jesus. Senhor, desperta a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui diz que Deus fez, né? O Senhor moldou, né? Por dentro e depois por fora, e o Senhor formou no ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 13. E somente Deus, né? Somente Deus podia fazer tal obra semelhante, maravilhosa, que é criar a tua vida e a minha. E foi o Senhor que sustentou você e eu no ventre da minha mãe e no ventre da mãe de vocês. E olha só, somente você pode ser você. Nós sabemos que nós temos as digitais, nenhuma é igual, ninguém é igual. E nós queremos, às vezes, ser o outro, não é? Quando Deus me fez exatamente como eu precisava ser, e nada é semelhante a mim. E quando nós descobrimos o propósito de Deus, nós não queremos ser ninguém além de nós mesmos, além de mim, pelo qual Deus me criou com o propósito dele. Porque já pensou, se todo mundo fosse parecido, como Deus ia usar? E porque o Senhor usa de diversas maneiras, conforme o seu propósito e conforme para qual eu fui criado. Isso é uma revelação maravilhosa. Deus revele cada coração. Então, ninguém tem exatamente a composição de valores, por isso que cada um é exclusivo. Cada um é especial, desculpa. Cada um é especial, para que Deus também desempenhe o papel que Ele preparou para cada um de nós, não é verdade? E nós vamos ver que talentos é aquilo que eu nasço, aquilo que já é nato meu. O talento é perigoso porque eu posso me gloriar. Porque eu falo, não tem ninguém que ensine igual a mim. Como o senhor trabalhou nisso? Porque eu sabia que eu tinha o dom de ensinar e no fim entrava um certo orgulho e eu pegava a glória que era de Deus, porque Deus que me deu esse talento, não é? Então, eu descobri cedo a vocação que eu deveria seguir, né? Que o talento que Deus me havia. Agora, dom espiritual está lá em Coríntios 12, o Espírito Santo dá para a bênção da igreja. Todo talento que é nato e todo o dom que eu recebo do Espírito deve ser usado para as coisas de Deus, para a igreja, para os irmãos, e não em benefício próprio, e nem ficar se vangloriando, porque tudo vem dele e para ele, não é? Todas as coisas que o Senhor me dá é para ele, para meus irmãos.
Então, nós temos que tomar cuidado com os talentos. Às vezes a pessoa é escolhida para o ministério na casa de Deus, não pela santidade que ela tem, mas pelo talento. E aí surgem muitos problemas, né? Então, nós precisamos sermos trabalhados por Deus internamente para sermos usados por Deus e para a glória dele, porque daí a gente não vai roubar a glória de Deus, não vai ficar julgando o irmão, criticando, que eu sei fazer melhor, não é? Aí eu preciso ser tratada. José foi, né, para chegar no ser governador, eu falo sempre isso, eu amo a história de José. Então, olha só, Deus também, ele usa, né, nossos talentos naturais, com o qual eu nasci, né? E quando Deus criou o tabernáculo com Moisés, lá em Êxodo, ele pediu para que viessem ourives, artífices, fazer, assim, o homem que mexe em madeira, né? Nós vemos que Jesus era carpinteiro e ele pediu, e Deus falou: você vai usar muito os carpinteiros, você vai também usar os pintores, as costureiras, os costureiros. Então, cada um tinha um dom e oferecia. Hoje parece que a pessoa nasce cansada e tem aquele dom e fica se esquivando. Ah, não quero ter trabalho. Quando é uma alegria. Diz que todos faziam com muita alegria. Diz que teve com Davi também para a construção do templo. Teve hora que ele precisou falar: para, não precisa trazer mais. Porque eles davam tudo, tudo que de melhor tinham, porque eles amavam o Senhor. E que Deus desperte esse amor na igreja para que haja, assim, para que seja usado o dom que Deus te deu na casa de Deus, né? E eu não posso esquecer que todas as minhas habilidades vêm de Deus. Eu não posso ficar me sentindo melhor, porque tudo lá em Deuteronômio 8 fala: oh, não diga que o teu braço forte conseguiu, mas veja que se o Senhor não te desse saúde, se o Senhor não te guardasse, você não teria conseguido nada, né? Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E aqui diz assim, que tanto as habilidades espirituais e naturais vêm do Senhor. E uma das desculpas é que há muitos que falam assim, eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Não tenho nenhum talento, não sei fazer nada. Isso não é verdade, porque as pessoas já nascem com muitos talentos. Vocês veem, a genética é uma coisa tão forte que, por exemplo, por que há pessoas que gostam de matemática e outros que gostam de português? Isso já é genético, já vem no sangue, outros de ciências biológicas, não é? Por quê? Porque já vem de geração. Isso é sério. Eu sempre entendi que assim, a minha área era humanas, né? Professor, ele é de relacionamento, e isso aí que eu ia seguir. Não gostava de matemática, e depois Deus foi trabalhando, porque minha mãe falava assim: você pode não gostar de matemática, mas você não tem o direito de tirar nota baixa em matemática. Então, eu estudava muito para aprender. Então, mas nós nascemos já com essa aptidão, não é verdade? E não é problema nenhum. Os que gostam de matemática não são melhores dos que gostam de português. Nem os da biológicas, porque nós precisamos de tudo, de médico, de advogado, de professor, de cientistas, de físicos, de matemáticos. Nós precisamos, todos são importantes. E nós vamos ver aqui que todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus, né? Paulo fala assim em Coríntios: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que vocês fizerem, tudo façam para a glória de Deus, não é? Nós vamos ver que muitas vezes nós ficamos nos achando superiores porque temos uma habilidade. Eu tenho uma habilidade, mas o outro tem outra. Todas são importantes e nós precisamos de todas elas, das habilidades que os irmãos têm, não é? E precisamos reconhecer aquilo que não é bom, que nós não somos bons.
por exemplo, cantar. Tem muita gente que quer o ministério, eu lembro que do louvor, não é? Eu lembro que uma menina falou assim, eu queria tanto estar lá na frente, pastora, queria tanto estar cantando. Eu falei assim, você não pode estar adorando a Deus aqui embaixo? Qual o problema de estar lá em cima, de estar lá embaixo? Importante é você adorar a Deus, não é? Então, olha só, muitas vezes a gente quer exercer um ministério para ser vista, ser aceita, ser reconhecida quando você é. Você é importante para Deus, independente de qualquer ministério que você tenha. Jesus morreu pela sua vida, o próprio Deus deu a vida dele por mim e por você. Então, eu sei estar sentada, como dando estudo, eu sei, estou feliz por estar na casa de Deus e adorando o Senhor. Então, e tudo é para a glória dele e para ele. Então, nós vamos ver que nós precisamos ver que muitas vezes nós às vezes almejamos ministérios para nossa glória e muitas vezes também porque nós temos inveja dos que estão naquele ministério, não é? Então, por exemplo, eu quero cantar, eu quero ser levita, quando em mim não tem habilidade nenhuma. Aí eu preciso reconhecer e não ficar ofendida, porque eu preciso descobrir o dom que Deus me deu, o Espírito Santo deu. Muitas vezes não é o louvor, e eu preciso ver qual é então. Eu estou satisfeita com aquilo que Deus me dá. Então é sério, né? É sério. Deus usa aquilo no propósito que Ele tem para mim e para você. Então todas as habilidades, né, são feitas para a glória de Deus, não por causa da minha inteligência, da minha sabedoria, não. Tudo é glória de Deus. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Então, aí que eu também entrei no louvor, às vezes, ou então de ser pastor. Eu lembro que muitas pessoas iam, onde já passou? Eu falei, eu não tenho direção. Como é que eu vou? No momento em que eu unjo uma pessoa pastor, ou pastor, eu tenho responsabilidade com ela. Eu vou ungir quando eu tenho direção. Porque a pessoa que não tem a vocação, ela não aguenta o tranco. E ela vai se desviar para o caminho de achar que ministério assim, é um caminho de aproveitamento de dinheiro, de ganhar dinheiro, quando na verdade nós como pastores precisamos dar para a ovelha, em vez de ficar sugando dela, não é? Nós podemos dar, repartir o pouco que temos, mas repartir. Então aqui nós vamos ver que eu preciso fazer aquilo que eu tenho capacidade. Deus nunca colocou na minha mão algo que eu não tinha capacidade. Por exemplo, o louvor eu não ia pegar, porque eu não tenho capacidade. Eu canto, adoro o Senhor, mas não posso ser levita para dirigir uma congregação. Mas eu tenho outro dom, né, que Deus me deu, que foi e outra coisa, irmãos, eu quero também trabalhar aqui no seguinte: quando nós temos um talento, eu lembro que eu tinha muito orgulho do ensino, não é? Eu achava que era por minha capacidade. E vocês sabem que o Senhor me ensinou uma coisa tão forte que eu ia em grupo familiar, né? Então eu pegava minha bicicleta, ia lá na casa da irmã e eu cheguei lá e antes disso eu e minhas umas irmãs tivemos uma conversa e elas diziam: Rose, você tem facilidade, você tem facilidade de dar estudo, você é boa no que faz nessa área, né? E vocês sabem que eu nem percebi, mas entrou assim uma vaidade horrível. E vocês sabem que eu nem sabia que tinha entrado isso, mas aquele som veio assim amaciar o meu ego, não é? É uma coisa demoníaca, mas foi mesmo. E eu fui à casa dessa mulher, dessa senhora, fazer fazer o grupo familiar, o estudo bíblico com ela. Quando eu cheguei lá, eu sentei, eram 3 horas da tarde. Sentei, bati a porta, o vento, ela tinha que ir lá fechar.
choveu, ela foi recolher a roupa, tocou a campainha, ela foi ver quem era. Quer ver que mais? Que tocou o telefone. Meus irmãos, eram 5 horas da tarde e eu não tinha dado estudo. Tal perturbação que tinha, vocês acreditam? E eu saí muito triste e muito assim frustrada. Eu falei, meu Deus, como? Não é eu que sei dar estudo, não dei estudo. Aí o senhor falou, tá vendo? Você foi confiando na sua carne, né? Na sua sabedoria, você conseguiu alguma coisa. As coisas de Deus não funciona isso, né? E eu fui para casa, já fui chorando, né? Pedindo perdão a Deus do meu orgulho, da minha vaidade. Falei, sangue de Jesus, não quero isso, não, perdoa-me, Senhor. E reconheci a Deus em todos os meus caminhos e entreguei esse talento, porque o talento nós nascemos. Eu sei que eu nasci com esse talento de ensinar, mas eu entreguei. Falei, Senhor, eu ponho no teu altar igual o Isaac, porque eu não quero isso para mim. Quando eu entreguei, eu já comecei a ficar dependente de Deus e não ficar confiando nas minhas próprias forças, né? E no dia seguinte, meus irmãos, no dia seguinte não, na semana seguinte, eu fui lá, já estava na força do Espírito de Deus, não era na força da voz. Quando eu cheguei lá, essa senhora estava muito mal, ela não estava bem, e eu comecei a orar por ela. Na hora, o demônio pegou ela. Aí o Senhor falou: tá vendo? O diabo ri da nossa sabedoria, ri da nossa vaidade, mas não ri de alguém que depende de Deus. Naquele dia eu estava dependendo de Deus. Não estava dependendo da minha força, nem do meu talento, mas daquilo que Deus me havia dado. E eu reconheci isso depois da tristeza da semana passada, né, que eu estava lá. E o demônio saiu e eu louvei a Deus, nós conseguimos, pela graça de Deus, dar o estudo. E quando voltei, comecei a glorificar a Deus. Aí o Senhor falou, tá vendo? Você viu o que você estava enfrentando e você foi na vaidade dos seus pensamentos? Nunca ia sair aquilo que estava na casa. E não ia deixar você abrir a sua boca para falar da minha palavra. Então, irmãos, olha que sério. Então, os talentos que eu tenho, eu, além de descobri-los, né, porque tem uns que nunca souberam, morrem sem saber o talento, hoje nós vamos falar como descobrir esse talento. A primeira coisa é orar, né, pedir a Deus sabedoria, aquilo que eu já sei que eu tenho, eu devo entregar a Deus para que não me ensoberbecer, eu não venha a ensoberbecer ou se me orgulhar, porque daí não dá certo. As coisas de Deus não funcionam com orgulho. Pelo contrário, o orgulho precede a queda. Vocês viram como é sério? Então aqui, Deus nunca vai me deixar fazer uma coisa que eu não tenho capacidade, né? E também aquilo que eu tenho capacidade, eu preciso entregar para Deus para que a glória seja dele e não a minha, né? Então, olha só, Deus usa o meu modo de ser, né? Deus usa. Olha só que interessante. Nós vamos ver que o Senhor faz tanta diversidade, quer dizer, tantas pessoas com tantos dons diferentes. Por quê? Porque Ele precisa de cada dom, de cada talento, de cada dom para a glória dele, para a casa dele, não é? Um sabe cozinhar, o outro sabe costurar, mas tudo isso para a glória de Deus, para que a gente não fique se envaidecendo, não é? Nós vamos ver também que Deus também usa assim, a diversidade, quer dizer, vários tipos de personalidade. Nós vamos ver que Jeremias era melancólico, o Paulo era colérico, não é? E todos debaixo do Espírito, tinham uma unidade do Espírito. Pedro era na verdade, sanguíneo, mas há muitos que pegam esse tipo de temperamento como muleta para sempre ficar colérico, sempre ficar sanguíneo e sempre ficar melancólico. Não existe isso, não. Qualquer temperamento precisa estar debaixo do domínio do Espírito Santo para que não desenvolvam
o caráter distorcido, um caráter deformado, não é? Que nossos pais, nossos antepassados nos legaram. E nos legaram muitas coisas boas, mas também nos legaram coisas que são contrárias à lei de Deus. Então, eu preciso, qualquer tipo de temperamento identificado, estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Também nós vamos ver que Deus usa quem Ele quer, não é verdade? Deus usa quem Ele quer. E vou contar uma coisa também muito interessante, que tinha um pastor itinerante que fica passando a lugares distantes, ele não tem uma congregação ali, então ele vai visitar e prega a palavra, faz o apelo, e aí o pastor não ia poder estar no outro mês, e falou para o irmão, um irmãozinho bem simples, não tinha, assim, muita cultura e nem muita letra, né? Ele não era letrado, então, letrado que eu digo assim, alfabetizado. Então, ele lia pouco e tinha dificuldade, né? Pedro também era analfabeto e todos ficavam assustados de ver o homem falar, não é? Não é esse homem letrado? E olha como ele prega no poder do Espírito. Glória a Deus. Então, às vezes a pessoa tem tantos diplomas e não pode, não tem a autoridade de pregar, porque ainda não é convertido, né? De nada adianta o letramento se também a pessoa não conhece a Cristo. Então, aí deixou com ele o culto, aí ele foi tremendo, né? Ele falou, o que eu vou pregar? Aí ele falou assim, bom, eu vou ler uma passagem e vou orar. E ele leu Mateus capítulo 1. E Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Cristo. É porque Adão gerou tal, e vai indo, um gerando filho, e gerando, e gerando. E aí ele terminou, ele falou assim, agora nós vamos orar, não comentou nada, só leu a genealogia, todo mundo. Bom, nós que conhecemos o que eu vou falar, que vai dar isso, não é? Mas olha o poder da palavra e também o que ele temia ao Senhor. Ele era ainda muito novinho na fé. E ele foi em temor e tremor. E foi o que ele podia dar naquele momento. Aí ele falou, eu vou fazer o apelo. Olha só, o coração aberto dele. Ele fez o apelo, meus queridos. Sabe o que aconteceu? Um homem levantou e falou assim: Ó, meu nome não está aí, eu quero Jesus como Senhor e Salvador. E aceitou Jesus. Então, olha que glória que a Bíblia é. Olha que glória. Aceitou Cristo. E naquele dia, uma leitura da genealogia salvou um homem. Só Jesus, né? Então Deus usa a personalidade, Deus usa a nossa limitação, né? Deus tem misericórdia das nossas fraquezas, não é? E aí aconteceu que, olha que interessante, às vezes nós queremos imitar, né, as pessoas. O espírito religioso, ele quer imitar e ele quer ser o outro. Nós vemos que Jacó, ele se sentia tão rejeitado por Isaac que ele precisava ser Esaú para o pai aceitar. Então a mãe colocou aquelas luvas de pelos para que ele falasse. E o pai não enxergava direito e falou: Quem é? Ele falou assim: Eu sou Esaú. Ele falou: O cheiro, que era cheiro de pelo, né? O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, olha só, às vezes nós queremos ser o outro para sermos aceitos. Ah, se eu tiver o dom daquela, o pastor vai gostar de mim, as pessoas vão gostar de mim, e não é verdade. Isso não é verdade. Isso aqui funciona na nossa sociedade, mas no reino de Deus isso de nada vale. E outra coisa, Deus quer usar você, sendo você. Quando Jacó teve o um encontro com Deus, que foi no Vale de Jaboque, e ele encontrou, né, a teofania de Cristo, o anjo do Senhor com letra maiúscula, né, é a própria presença do Senhor, ele perguntou, ele não largava, eu não vou largar enquanto você não me abençoar. E o que é abençoar? A gente fala, Deus te abençoe. É você saber quem você é e reconhecer isso. E isso só na presença de Deus nós conseguimos. Só quem está na presença de Deus que consegue ver o que está aqui dentro. Senão a gente só vê o erro dos outros. Quem está longe de Deus vê o erro de todo mundo.
mas não consegue ver aqui porque está tão longe da luz, não é? Quando Cristo entra, assim, nós vemos a nossa imundícia, mas também vemos o amor de Deus para nos perdoar. E aconteceu que Jacó, ele teve uma experiência, ele, quem é você? Ele falou, eu sou um enganador, eu sou Jacó. Ele falou, pois ele confessou que ele era, então o anjo falou, de hoje em diante você vai chamar Israel. Mudou o nome, e o nome é uma carga de significado muito grande. Não é? Eu estava mudando a estrutura molecular de Jacó. Estava mudando, é o que ele faz conosco. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso. Então, nós não precisamos ter inveja do outro, porque eu vim com um propósito e Deus vai me usar. Eu não preciso ser o outro para Deus me aceitar e para ter valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor e Deus vai me usar como eu sou. Louvado seja Deus. Como Deus me fez, aleluia, não é? E Ele vai me preparar e me santificar para a obra que Ele tem para mim. Glória a Deus. Aí nós vamos ver que como nós podemos ser utilizados, né? Como nós podemos descobrir, né? Assim, a nossa vocação, assim, os nossos talentos. Então diz assim, nós somos produtos, não é? Nós somos produtos que Deus teve soberania sobre cada detalhe. Já contei aqui dos olhos da menina, da missionária que tinha todos os irmãos de olhos claros e ela tinha olhos escuros. E Deus tinha um propósito dela ir para a Índia. E ela só ia ser ouvida se tivesse assim, olhos escuros. Eu creio, primeiro Deus, né? E depois olhos escuros. Então, olha só, nós somos produtos de experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família? Primeira pergunta. Experiências familiares, nós somos produtos disso. Então, o que você aprendeu sendo criado? Porque Deus teve soberania de pôr o pai e a mãe que você teve. Isso é muito sério. Então, eu tive a experiência de buscar ao Senhor. Né? Em todas as minhas aflições, meu pai e minha mãe tiveram muitas coisas boas, mas nas minhas aflições, as dores que eu tive familiares e de criação, o propósito pelo qual eu passei aquilo foi para ter uma experiência com Cristo. Você entende isso? Ou você ainda reclama, né? Da como, porque não sei o quê, porque eu fui curada. O Senhor me trouxe perdão em relação às coisas que me machucaram e Deus me libertou e me trouxe o propósito pelo qual eu fui criada com essas dores e que eu podia ser livre, né? Experiências educacionais, quais eram as matérias favoritas na escola? Então, também eu descubro o meu talento, porque há muitos, hoje é estimulado na escola a profissão que ganha mais, e não o talento. Então, aí você está ganhando dinheiro e você está péssimo, porque você é um mau profissional, um mau professor, mau médico. Então, é terrível isso. Você é, assim, como se fala, você se sente mal na profissão e os outros também. Você fica intolerante e também faz com que todo mundo fique intolerante em relação a você. Você não se sente pleno nem realizado. Então, eu ia muito bem em português, história. Então, eu sabia que meu campo era ciências humanas. Sabia que era por esse lado. E os testes que eu fiz na escola dava que eu tinha que ser professora. Bom, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou de trabalhar? Eu, desde os 18 anos, que foi meu primeiro emprego, eu dava aula. Então, a experiência que eu tive foi isso. Então, eu sabia que esse talento que eu tinha nas mãos de Deus ia ser usado na casa de Deus e ia ser usado para a glória de Deus. Qual é o emprego que você mais gostou? Qual eram as matérias que você mais gostava na escola? Qual era a experiência que você ganhou familiar com seu pai e sua mãe? Você precisa responder. E se você não consegue assim responder agora, você precisa buscar em Deus essas respostas. Outra pergunta também, as experiências espirituais.
Qual foi a época mais significativa com Deus? Você conseguiu ver que você, assim, está hoje mais experiente com Jesus, com mais amor, com mais paixão por Ele do que antes? O que fez você esfriar? Do que você precisa hoje? São perguntas, né? Experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado? Como você serviu? Eu fico pensando assim, eu sei que hoje o Senhor me deu muitas experiências sérias, porque vocês sabem, toda a dor que Deus me permitiu eu passar, hoje me trouxe autoridade para ajudar. Então, por exemplo, uma mãe que tem um filho nas drogas e busca o Senhor e ora por esse filho, e pede ajuda à igreja, e esse menino, e a mãe busca e não desiste, não desiste. Ela vai, qual é o ministério que Deus vai dar para ela? Com mães que tenham filhos drogados. É na nossa dor que Deus nos usa. E isso está em Coríntios, vou pegar aqui a minha Bíblia. Por favor, abram em 2 Coríntios 1. Olha que versículo maravilhoso. Eu amo esse versículo. Eu quero abrir com vocês 2 Coríntios, capítulo 1. Maravilhoso. Diz assim, quer ver? Opa, onde está o 2 Coríntios? Aqui. Diz assim, o versículo 3. Deixa eu ler aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, olha só. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Que Deus nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos ajudar aqueles que precisam. Olha, veja bem. Então, por exemplo, eu trato de mulheres que estão, assim, orando pelos casamentos, tudo, e, essas mulheres não consolidou ainda o casamento, mas elas têm a certeza de que já aconteceu, porque elas buscam e elas sabem que Deus vai ouvir. Então, elas têm autoridade, mesmo ainda assim, a fé, ainda, porque Abraão morreu sem ver, Deus falava que ia ser como as estrelas do céu, mesmo ela não tendo ainda visto a conclusão da oração dela, ela é usada para mulheres que têm problema no casamento com o marido. Olha que coisa louca, né? Porque Deus consola a gente, para a gente poder consolar qualquer pessoa que tiver em qualquer tribulação. Então, a área que você está sendo testada é a área que Deus vai curar você e vai te usar na vida de outros. Então, por exemplo, eu era estéril. Quantas mulheres eu orei antes de ter o filho? Vocês acreditam numa coisa louca dessa? Eu era menina, sabia? Com 18 anos eu soube que era estéril. Olha só, eu orava por mulheres grávidas sem ainda ter a promessa de Deus ter me alcançado no reino espiritual, já tinha alcançado meu coração. Eu já tinha certeza que aquilo lá eu ia ter. Mas olha só, eu tinha autoridade para orar. Mesmo ainda a promessa, eu cria contra a esperança. Eu cria como Abraão, que Deus ia dar, porque ele era poderoso para fazer o que prometer e ele tinha me prometido que ia me dar um filho. Então vocês percebem que coisa louca, ele nos conforta, porque tem gente que fala assim, eu tô com meu casamento com problema, tudo. Eu buscando a presença de Deus, me arrependendo do que precisa, buscando santidade e tendo plena convicção de que Deus vai fazer a promessa como Abraão tinha. Que ele creu contra a esperança? O que é crer contra a esperança? Contra tudo aquilo que ele via. O médico dizia um monte de coisa sobre o meu organismo,
que eu tinha ovário mármore, que eu não ovulava, que eu tinha útero infantil e que eu tinha que fazer um tratamento muito grande. Eu não fiz nada. E Deus me visitou. Pela misericórdia de Deus, sempre é pela misericórdia. Nunca é porque merecemos, não. E nem porque somos dignos. Jesus é digno de toda honra, de toda glória, aleluia. Então, irmãos, olha que interessante. Deus me consola nas minhas dores e me dá a certeza da vitória delas, dessas dores, para eu poder consolar aos que tiverem com dores iguais à minha. Mas sério? Sério. Não pecados, hein? Eu estou falando de dores, de aflições, não de pecados. Se eu tenho um pecado, o outro tem também. Eu não tenho autoridade nenhuma de orar pelo outro. Pecado é uma coisa e aflições são outras. São aflições, são provações, não é verdade? Então, é Ele que me consola em toda a minha tribulação para poder consolar os que estiverem nelas também, nessas provações. Glória a Deus, meus queridos. Eu amo isso aqui, amo muito. Então, olha só que interessante. Deus quer que nós partilhemos da nossa, das nossas dores, das nossas experiências, das nossas dores. Deus quer, né, que nós compartilhemos. Por quê? Porque olha só, é tão interessante que há um filme, não sei se vocês assistiram, chama-se Admirável Mundo Novo. Então, é do Aldous Huxley. E ele fala, né, o que vai acontecer no futuro, né? O livro dele é bem futurista, tem o filme Admirável Mundo Novo e tem também o livro. E olha só o que ele diz: experiência não é o que acontece com você. Então, eu nasci estéreo, papapá. Não é o que acontece com você. Experiência, olha só, o que você faz com o que acontece com você. Irmãos, vou ler novamente. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Olha só, experiência não é o que acontece com você. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu era estéril, né? O que aconteceu com algumas mulheres? Aconteceu problemas sérios com o casamento, né? Todos nós temos problemas sérios. Não é o que aconteceu comigo, mas é o que você faz com o que acontece com você. Sara tinha 75 anos, já tinha passado o costume das mulheres, menstruação não tinha mais. Quando ela tinha menstruação, não ficou grávida. Agora Deus fala que ela vai ter. Então, a experiência dela era de muita dor, porque para o povo israelense não ter um filho era muito triste. E ela sentia, acho que, humilhada, envergonhada. Aí Deus fala que ela vai ter. E ela deu risada, por isso que Isaac significa riso. Ela deu risada, não é? Então, ela sabia o que tinha acontecido. Só que isso não é experiência. Experiência é o que você faz. O que Abraão fez? Ele confiou que Deus ia dar um bebê para ele. Embora, né, tivesse anuído ao conselho da Sara para Agar, mas Deus falou que não ia invalidar a promessa que Isaac viria. Então, olha que maravilhoso. Então, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Não desperdice sua dor, use-a para ajudar os outros. Então, compartilhe, fale. Domingo eu estava falando sobre Tiago 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados aos outros. Então, eu louvei a Deus porque irmãos que o Espírito Santo conduziu tiveram coragem de compartilhar, de confessar, né, de falar das suas dores. E certamente Deus, nós conversando e orando e buscando a Deus, Deus vai mudar a nossa sorte, né? O Salmo 126 fala sobre isso, não é? Que quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O Senhor, quando nós buscamos o Senhor muda toda a estrutura, né? Aquela aquele caminho, aquele curso do rio, Deus desvia para aquela turbulência, aquele barro, Deus desvia para águas purificadoras. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos buscar a Deus.
Então, o que que você tem feito? A minha pergunta é que eu deixo aqui, o que que você tem feito com, primeiro, com o talento que Deus te deu? Então, todos nós temos. Você falar que não tem, não é verdade. Você tem, você precisa descobrir qual é. Então, existe uma ociosidade e um complexo de inferioridade que o diabo coloca, que a pessoa não acha que não tem nenhum. Você tem muitos. É só você orar e Deus vai te trazer. Segundo, você precisa entregar esse talento, porque às vezes eu acho que não tenho e às vezes eu acho que eu tenho e que me orgulho muito disso, não é? Então, aí nós precisamos entregar mesmo quando a gente descobre o talento, que a gente acha que não tem, entregar a Deus, para que toda a glória seja de Deus. O que que eu vou fazer com esse talento? Usar nas coisas de Deus. Vou ter disponibilidade, vou estar à disposição da casa de Deus e do serviço de Deus e do serviço dos irmãos. Olha que interessante, né? Vou abençoar com aquilo que Deus me deu. Segundo, eu tenho também o Senhor, o Espírito Santo me dá dons espirituais à medida que ele mesmo que distribui, né? O que eu preciso. Então também é de Deus. Tanto o talento como o dom espiritual é para a glória de Deus, não é para minha glória, não é para eu me sorbebecer e ficar orgulhosa e vaidosa, não. Tudo vem de Deus, tudo. Segundo, né, eu preciso descobrir as minhas habilidades e lembrar desde que na minha infância, desde a escola, quais matérias que eu gostava, quais os empregos que eu gostava, e aí eu vou descobrindo, né, a minha vocação. E também eu devo compartilhar com as pessoas, compartilhar as minhas aflições, é verdade? Compartilhar e mostrar que Deus está cuidando, não compartilhar reclamando e murmurando, mas você buscando a presença de Deus. Então, a experiência não é quando você está em tribulação, a experiência é o que você faz com essa tribulação, com essas dores. Se você buscar a sabedoria em Deus e buscar a presença de Deus, você vai entender por que que elas estão vindo. Qual é o propósito de Deus de te moldar, de te preparar para a obra que Ele tem. E eu glorifico a Deus por tudo, todas as dores que eu passei, porque isso me fez mais maleável na presença de Deus. Me fez ver o Senhor, me fez o mais obediente. Glória a Deus. O Senhor traz santidade, né, nessas aflições para a nossa vida. Nós buscamos mais o Senhor. E nós vamos ver também que é Ele que me conforta em toda essa tribulação para poder confortar os que estiverem com dificuldade. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é um ouro em pó. Não sei se vocês entendem. Esse texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 5, é ouro em pó, meus queridos. Você deixando fazer sangue nas suas veias, você vai viver. E você vai entender o propósito de Deus, pelo qual você foi criado, e como Deus vai usar você para a glória dele. Aleluia. Com os seus talentos, que são de Deus, que veio de Deus, e os dons que Deus te deu. Um beijo grande. Deus os abençoe. Eu quero o sangue de Jesus trazendo revelação, trazendo clareza, trazendo entendimento, trazendo alegria do Espírito, trazendo entendimento, porque passamos por tantas vezes dificuldades, não é? O Senhor está no meio de tudo isso. Aleluia. O Senhor está. Aleluia. E o Senhor faz a gente passar. Nós não ficamos nisso, não. É rápido, né? É rápido. Amo vocês. Um beijo grande. Até o próximo capítulo.